Perfeito, Paulo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Conhecimento, né? E estamos aqui para compartilhar um pouquinho, bater esse papo. Teremos aqui alguns minutos, e vamos tentar passar para vocês de uma forma bem sucinta, mais direta, naquilo que o tema promete, né? Arritmia cardíaca. Qual é o papel da água em reduzir os riscos de uma insuficiência cardíaca, né? Quem quer morrer do coração? Ninguém, né? Ninguém. Todos nós queremos ter um coração saudável. Então, primeiramente, o que é arritmia? A arritmia, ela é ausência de regularidade no ritmo. É um desafinado, né? Fora do ritmo, né? Não sei se vocês já viram algum conjunto está tocando e de repente um dos instrumentos desafina. Aí chega a dar aquela dor no ouvido, né? Quem conhece música e quem gosta de música sabe o que é um instrumento desafinado, é horrível, né? Então, a mesma coisa é a arritmia, né? É uma ausência de regularidade no ritmo, né? Por quê? Porque o nosso maestro dessa orquestra orgânica é o nosso coração, tá? Se ele errar o compasso, todos os outros órgãos sentirão os efeitos dessa desarmonia e será o fim, né, do concerto musical orgânico, tá? Se ele para, todo mundo para, não é verdade? Então, a arritmia cardíaca, ela é uma doença relacionada às alterações do ritmo cardíaco, né, dos batimentos cardíacos. Então, quando as batidas do coração ficam descompassadas, né, o que é que acontece? Ela pode ficar muito rápida, chama-se taquicardia, ou pode ficar muito lenta, que chamamos de bradicardia. E se ela fica muito rápida, muito lenta, muito rápida, muito lenta, então aí você tem, né, uma irregularidade cardíaca, tá certo? A arritmia, ela é um indicativo de que algo de muito grave pode estar acontecendo com o seu sistema circulatório e principalmente com o músculo do seu precioso coração, certo? Então, o ritmo cardíaco, né, ele é crucial para o bombeamento eficaz do sangue pelo coração para garantir o quê? Para garantir que todos os órgãos, os tecidos do nosso corpo recebam o oxigênio e os nutrientes de uma forma constante, sem interrupções. Pois isso é importante para quê? Para a continuidade da vida do organismo, é claro. E com isso, o nosso organismo vive e nós vamos aproveitando a saúde do nosso corpo, tá certo? Existem três tipos de arritmia, né? Existe a arritmia que chama-se fibrilação atrial, que é os batimentos desordenados nas câmaras superiores do coração, né? Nos átrios, nós temos os átrios e os ventrículos, né? Os átrios manda para os ventrículos, e os ventrículos, um manda para o pulmão e outro manda para o restante do corpo, né? E temos a taquicardia ventricular, que é o batimento rápido nas câmaras inferiores, os ventrículos. A bradicardia ventricular, nós já falamos, é uma frequência cardíaca baixa, que ela também acontece nos ventrículos, né? Então, se você está com taquicardia ou bradicardia, você está com problema nos ventrículos. Quais são os fatores de risco para que aconteça a arritmia, se você está passando por esse problema? Bom, esse era um problema das pessoas de idade avançada, né? Depois dos 60, 70, né? Mas já tem muitos jovens com esse problema. Então, a idade hoje não é mais um parâmetro, ok? Então, outro fator de risco são as doenças cardíacas prévias, né? A pessoa já tem alguma coisa. A hipertensão, você é hipertenso, então pode ser, né, um fator de risco para desencadear a arritmia. Desequilíbrios eletrolíticos no organismo, estresse, se é muito estressado, cuidado, o estresse pode levar a ter uma sedentarismo. Você é sedentário,
não faz caminhada, não faz nenhum tipo que contribui também para desenvolver enfermidades, uma delas a arritmia. Você fuma, o fumante também pode desenvolver, né, esse problema, né? Consumo de álcool também pode ser que a pessoa também venha a desenvolver esse tipo de enfermidade, porque você está agredindo o seu sangue, você está agredindo a qualidade do seu sangue. Quem bebe, quem fuma, né? Quem se estressa, quem é sedentário, tá certo? Então, é preciso estar atento a todos esses fatores, né? Uma pergunta: quais são as causas e quais são os efeitos da arritmia no organismo? Bom, vamos falar de 5 pontos importantes das causas da arritmia. Do primeiro deles é o desequilíbrio eletrolítico, certo? Bom, deficiência de potássio, de sódio, de cálcio e magnésio. Esses 4 são fundamentais para que haja a condução elétrica do coração. Doenças cardíacas é o segundo fator, né? Como insuficiência cardíaca ou doenças coronarianas, né? Que também pode alterar o ritmo normal do seu coração. Outro fator, terceiro fator, seria os fatores genéticos. Algumas arritmias têm predisposição hereditária, ou seja, as pessoas já nascem com essa deficiência, tá certo? O estresse e a ansiedade são 2 extremos, né? Eles liberam hormônios que podem acelerar ou desregular os batimentos cardíacos. Então, procure ser calmo, conte até 10, né? Nada de se estressar, calma, pensa, relaxa, para depois tomar as decisões. E outro, quinto fator, são os medicamentos, né? Alguns medicamentos podem causar arritmias, como efeito colateral. Por isso que é muito importante ler a bula e ler os efeitos colaterais. Você pode estar tendo arritmia por algum medicamento que causa esse efeito, certo? Então, é importante ficar bem inteirado, né, dos efeitos colaterais de certos medicamentos. Bom, e quais são os efeitos no organismo para quem tem arritmia? Né? Primeiro são os sintomas, né? Você vai sentir palpitação, falta de ar, tonturas, desmaios e a sensação de batimento acelerado ou descompassado. Esses são os sintomas, né? Outra coisa, a insuficiência cardíaca é o que pode se prolongar, né? Com esse problema. A formação de coágulos, né? No seu organismo, né? E também pode chegar a um acidente vascular cerebral. Porque o que está em jogo aqui é a qualidade do sangue, tá? Que vai fazer com que o coração, né, se não tiver nenhum defeito congênito, possa ter dificuldades, né, para fazer com que o coração trabalhe leve, suave, né, e faça o seu trabalho. Outra coisa é o cansaço frequente. Você sente muito cansaço, geralmente o sedentário, ele não faz exercício, não é porque ele não quer, é porque ele sente cansaço. Ele cansa só de pensar em fazer o exercício, certo? Outra coisa é dificuldade de realizar pequenas atividades. Vai fazer uma atividade e cansa. Então, você está ficando com o seu sistema cardíaco enfraquecido, tá certo? E tudo isso afeta a qualidade de vida da pessoa. Esses são apenas alguns dos problemas que a arritmia pode causar. Então, temos que ficar atentos a todos esses sinais, né, que o nosso organismo vai dando, e muitas vezes a gente passa despercebido. Uma arritmiazinha aqui, outra acolá, e a pessoa vai passando sem se atentar que alguma coisa pode estar sendo formada, né? Principalmente nas suas tubulações, né? Nas suas artérias, nas suas veias, nos seus capilares, né? Que pode estar provocando
essas leves arritmias. O problema começa devagar, ele não é implantado de uma vez. Então, muito cuidado com as doenças que eu mencionei anteriormente, que já estão instaladas. Porque se você não cuidar, provavelmente vai ter um processo lá na frente. Mas será que tem solução? Com certeza sim, mas é preciso paciência e obediência. Não é somente fazendo uso de remédios químicos que você vai melhorar, mas também fazendo mudanças, né, nos seus hábitos, no consumo diário, né, da sua alimentação, da sua hidratação. Afinal, se não é hereditária, é adquirida, ok? E isso só foi possível devido ao seu organismo, que estão sendo feitos de forma equivocada. Bom, então é preciso observar, né, esses parâmetros iniciais que eu acabei de comentar. Vamos falar sobre um dos itens mais importantes na prevenção e que você que sofre desse problema agora deve ficar atento, que é a hidratação. Este é um fator muito, mas muito importante. Muito importante. É tão importante, né, que você vai, com certeza, vai verificar no seu dia a dia, você que sofre desse problema, que realmente faz sentido. Qual é a importância da hidratação e do uso da água tratada magneticamente? Vamos entender primeiro o papel da água no corpo, certo? O coração é 73% composto de água. O plasma sanguíneo é composto de 91% de água. E as células do nosso organismo têm uma composição de 70% de água. Se nós tirarmos uma média desses três elementos, né, nós ficaríamos com 78% de água que deve estar nesse sistema, né, no sistema circulatório. E fica mais do que evidente que uma boa hidratação ela é fundamental para manter o volume e a viscosidade sanguínea adequada, o que vai facilitar, sem dúvida alguma, né, o trabalho do coração, certo? Então, veja quanto é importante a água. Então, você toma um copo de água por dia, dois, para cima, né? Tem pessoas que só bebem água quando sente sede. Às vezes fica 2 dias sem beber água. Isso você está lesionando todo o seu organismo. Então, a água ela ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico, é essencial para a condução dos impulsos elétricos no coração. As pessoas desconhecem. O que faz o coração trabalhar são os impulsos elétricos. É por isso que, quando estamos mal da área cardíaca, nós fazemos um exame que se chama eletrocardiograma, certo? O eletrocardiograma, ele mede o quê? Ele mede as atividades elétricas do coração, ou seja, os impulsos elétricos gerados pelo órgão, tá certo? Então, precisamos estar atentos a isso. E olha só, vocês sabem mais do que eu, que se você, se um fio escapelado cair numa poça d'água e você pisar nessa poça d'água, você é eletrocutado. Tá? Então, a canalização da energia é muito forte. Tá? Então, vamos entender o que é a água magnetizada. O que é? A água, ela é viva. Ela gera vitalidade quando está em movimento. Mas, então, existe água viva em movimento e existe água morta, águas paradas. Tá? E quando eu falo em movimento molecular. A água magnetizada ela passa por um processo em que é submetida a campos magnéticos. E isso altera algumas de suas propriedades, melhorando o quê? A absorção celular e a circulação sanguínea. Tá? E isso chama-se hidrólise. É o que acontece quando você toma água viva, água tratada magneticamente. Ocorre um fenômeno chamado hidrólise. A ação na circulação sanguínea é que a água magnetizada também ajuda na viscosidade do sangue. Ela facilita a circulação, diminuindo a pressão sobre o coração. Assim, ele trabalha mais leve e em ritmo normal. Claro, né? O que é que você acha que força mais o coração? Um sangue mais fino
ou um sangue grosso, pesado, entende? Então, é óbvio, né? Quais são os benefícios para um paciente que sofre de arritmia tomar água magnetizada? Primeiro, ele melhora a qualidade do sangue, né? A água magnetizada pode ajudar a manter, né, o sangue numa situação bem sadia, bem saudável, né? Evitando a formação de coágulos, o que é particularmente benéfico para pacientes com riscos de trombose, certo? O segundo elemento é a hidratação celular eficiente, ou seja, proporciona a melhor distribuição dos minerais, dos eletrólitos, contribuindo para o funcionamento adequado do sistema cardiovascular, que depende extremamente deste equilíbrio. E vale dizer que a célula ela tem uma boquinha por onde entra essa água, e a água deve entrar por essa boquinha que chama-se água porinas, que foi descoberta em 1930. A água não entra por qualquer lugar, não. É igual nós, só entra pela boca, tá bom? Então, redução do estresse oxidativo. Essa é a cereja do bolo, né? Porque a melhora da oxigenação das células ajuda a combater o quê? O estresse oxidativo. Um dos fatores que pode contribuir para a arritmia, tá certo? E muito forte isso. Mas o que é o estresse oxidativo, que muita gente fala? O estresse oxidativo é uma condição que ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres, que são moléculas instáveis que contêm oxigênio reativo, e a capacidade que o corpo tem de neutralizá-lo, através de antioxidantes internos. Então, esse desequilíbrio, o estresse oxidativo celular, pode causar dano às células, às proteínas e também ao seu DNA. Ele é altamente prejudicial ao nosso organismo. E isso tudo contribui para quê? Para o envelhecimento precoce. O que é o envelhecimento precoce? É a idade biológica é maior do que a idade cronológica. Você tem 50 anos, mas a sua idade biológica é 70, 80, até 90 anos. Depende do seu estrago, né, como o estresse oxidativo. Então, isso abre caminho para o desenvolvimento de várias doenças crônicas. E a maioria das pessoas, quando estão doentes, estão com estresse oxidativo. Ok? Em 1954, já fazem, portanto, 70 anos, os cientistas descobriram que o envelhecimento precoce acontece por conta do excesso de radicais livres no organismo, acidez, tá certo? Então, como é que a água magnetizada pode reduzir os riscos da arritmia? Regulação dos eletrólitos. Para que o coração funcione perfeitamente, ele precisa de ter uma estabilidade elétrica que são vitais para ele. E a água magnetizada pode ajudar a manter esse equilíbrio hidrolítico mais eficiente, que é o equilíbrio entre a água e os eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. Esse equilíbrio é fundamental para a função cardíaca. Então, porque o coração depende, né, de uma distribuição, né, precisa desses eletrolitos para gerar e conduzir os impulsos elétricos que regulam os batimentos cardíacos. A água tratada magneticamente, ela pode ajudar o corpo a fazer o quê? A hidratar-se melhor e distribuir esses minerais de uma forma mais uniforme, reduzindo o risco de desequilíbrios que podem afetar a função cardíaca, certo? Melhora a função cardíaca, com certeza, mas há evidência científica sobre isso. Na terceira Conferência Internacional de Química Industrial e Tratamento de Água, em 2018, aconteceu em 2018, foram apresentados alguns estudos científicos sobre a água magnetizada. E entre os benefícios estão o quê? O uso da água magnetizada. Isso para animais, plantas, até para o concreto de construção estão usando a água magnetizada. Você imagina isso, né? Então, aumento do teor de oxigênio, aumento da energia, melhora das respostas imunológicas, que mais? Benefícios a todas as células do corpo, especialmente a do cérebro, adeus depressão, aumenta a alcalinidade do sangue, ou saúde boa, neutraliza o excesso de radicais livres, idade biológica de 20 anos, aumenta a densidade mineral óssea, adeus osteoporose, reduz os triglicerídeos,
reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea e muito mais. Me deu até vontade de beber água agora. Eu vou tomar um gole para poder comemorar a água tratada magneticamente. Só um minutinho. Não vivo sem ela. Temos aqui também relato de pessoas que tinham problemas de saúde e tiveram uma melhora considerável. Então, gente, resumindo, né, vocês viram aí a quantidade de benefícios. Aí você se pergunta, mas como é que eu não sabia disso antes? Pois é, você está sabendo agora. Então, a arritmia ela pode ser séria, mas há formas de você atenuar os riscos por meio de uma hidratação planejada estrategicamente e o uso correto da água magnetizada vai fazer uma diferença muito grande em sua vida. A água magnetizada pode e deve ser uma aliada na prevenção, na preservação e na manutenção de um sistema, né, cardíaco saudável. Você vai manter o seu ritmo no ritmo, tá certo? Olha só, eu espero que todos que estão aqui, como visitantes, que estão tendo conhecimento, né, tendo a oportunidade de conhecer essa maravilha da natureza, né, porque foi convidado por alguém, procure essa pessoa que te convidou, porque ela vai te orientar com muita sabedoria o uso da água tratada magneticamente para você restaurar a sua arritmia, reduzir o máximo, melhorar em todos os campos da sua saúde. Sabe por quê? Porque a qualidade do seu sangue vai ser nota 10. Agora tem que ser de forma, né, estratégica. Não é tomando um copo por dia que você vai ficar bom, não. Tá certo? 78% precisa o seu sistema circulatório de água para que você tenha uma boa qualidade sanguínea. O coração é o motor do nosso corpo, tá certo? E é o maestro musical da síndrome orgânica. Tum, bum, tum, bum, tum, bum, tum, bum. E essa música é mensagem para todo o nosso organismo. E a água é o combustível que mantém o seu coração funcionando excelentemente. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Espero vê-lo outras vezes por aqui. Ok? É com você, Paulo. Obrigado, doutor Kleuber. Muito bom mesmo. Aprendi coisa boa, nova hoje, hein? Olha, cada dia vai aprendendo uma coisinha, né? Uma É coisinha, muito vai somando. interessante. Aí o que que acontece? Aí talvez quem é convidado tá ali, tá, tudo bem, eu entendi agora que a água tratada magneticamente, ela vai melhorar os impulsos elétricos, ela vai melhorar a viscosidade do sangue, ela vai oxigenar mais o sangue, tudo aí que o senhor explicou, né? Mas aí a pessoa está dizendo, mas como é que eu vou fazer para poder tratar a minha água? Tá aqui a resposta, ó. É isso aqui, ó. Ó, é um combo. É isso aqui que vai tratar a sua saúde, ó. É isso aqui. Deixa eu